Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no canal do CEAJUR, Centro de Estudos e Atualizações Jurídicas, e eu sou o professor Antero Arantes Martins, desembargador do trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e professor universitário há 30 anos. Hoje a gente vai falar de um assunto que, num primeiro momento, você pode achar que não é tão interessante. Mas fique comigo e você descobrirá que é. Nós tivemos a alteração da NR, da norma regulamentadora número 1, que trata da prevenção dos riscos ao meio ambiente de trabalho. E entrará em vigor em 2026. Então, se você é advogado de empresa, você já tem que saber isso aqui para orientar o seu cliente. E se você é advogado de trabalhadora ou de trabalhador, então você precisa saber disso para também pedir que a empresa apresente esse documento num caso de doença ocupacional. Tá certo? Então, para todos vocês, o assunto é muito importante. Qual é a novidade da NR número 1? Gente, a novidade da nova redação da NR1 é que ela incluiu nas causas de prevenção ao meio ambiente de trabalho os riscos psicossociais. Então eu vou me permitir aqui ler para vocês entenderem. Olha só. No item 1.5.3.1.4, vocês sabem que as NRs são todas as 5, esses monte de números, ele diz assim: o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem de agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e riscos relacionados aos fatores ergonômicos. Até aí já estava. Aí agora que vem, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Ou seja, a partir de agora, o estudo que o empregador tem que fazer para prevenir acidentes tem que prevenir também os fatores psicossociais. E quando nós estamos falando de fatores psicossociais, isso abrirá uma porta enorme para as ações de indenização por doença ocupacional. Nós estamos falando de doenças que afetam o sistema psicológico do trabalhador e os riscos sociais do ambiente, ou seja, do convívio social dos trabalhadores e trabalhadoras no ambiente de trabalho. Então, que riscos são esses? Muitos. A gente pode citar alguns aqui. Olha, excesso de trabalho, perdão, gente, ritmo acelerado, pressão por metas, ambiguidade de papéis ou falta de controle sobre o trabalho. Quer dizer, a pessoa não sabe exatamente o que se espera dela. Aí vem um importante: assédio moral, assédio sexual ou discriminação. Isolamento social, esse é muito grave, viu? Sempre que eu julgo um caso de ócio forçado, a minha indenização é um pouco mais alta, porque deixar a pessoa em ócio forçado ou isolamento social, como eles chamaram aqui, é realmente uma coisa muito grave. E sempre dolosa, Quer dizer, aí não há culpa do empregador, há dolo, vontade livre e consciente de alcançar o resultado da humilhação. Más relações interpessoais e conflitos hierárquicos. Então, más relações interpessoais, notadamente, nós estamos falando do quê? Do controle do ambiente para que ele não seja um ambiente conflituoso, que ele não seja um ambiente difícil, carregado, pesado. Insegurança no emprego, por exemplo, vou te mandar embora, se você não fizer isso, você vai perder o emprego, se você não bater essa meta, você perde o emprego. Esse tipo de coisa, tá, gente?
falta de reconhecimento ou recompensas inadequadas ou injustiça organizacional, não é? São alguns exemplos de fatores psicossociais que devem ser prevenidos agora, quer dizer, sempre tiveram que ser prevenidos, na verdade, mas agora a ANR está explicitamente determinando isso e ela entra em vigor, repito, em 2026. Tá certo? O que pode decorrer desses fatores psicossociais, né? Estresse crônico, ansiedade, depressão e burnout, né? Síndrome de burnout. A síndrome de burnout é sempre de ordem ocupacional. Eu já vi gente falando assim, nem toda síndrome de burnout decorre do trabalho. Decorre sim. Se for burnout, decorre do trabalho. Depressão, ansiedade, não. Aí tem que ver. Mas se for burnout, decorre do trabalho, né? Problemas físicos como insônia, doenças cardiovasculares do tipo pressão alta, gastrites, não é? Desmotivação, acidentes, queda de produtividade, não é? Ambiente tóxico, clima organizacional deteriorado e alta rotatividade. E além disso tudo, o tal do absenteísmo. E eu quero focar notadamente nisso, né? Há um dado que diz que no mundo todo, em todo o globo terrestre, em 2024, nós tivemos 1 bilhão e 500 milhões de dias de ausência de trabalhadores ao trabalho por motivo psicossocial. No mundo todo. Não é? Quando nós analisamos os dados dos afastamentos de trabalho, né, o ambiente, os afastamentos, as ausências ao trabalho por motivos psicossociais têm crescido ano a ano. E o que significa isso? Além, claro, do dano que você está causando ao empregado. Significa um enorme prejuízo para a empresa, porque aquele empregado está afastado e é isso aí, não vai trabalhar. Mas é o INSS que está pagando. Mas a empresa consegue colocar outra pessoa no lugar que tenha a mesma habilidade? Ou será que ela vai ter que treinar? Será que ela vai ter que contratar alguém? Os afastamentos mais longos em número de dias são aqueles provocados por esses fatores psicossociais. Ou seja, quando o empregado chega ao ponto de se afastar, o afastamento é prolongado, com muitos dias de afastamento. Então, o absenteísmo é um dano enorme para as empresas. E outra coisa que os empresários têm reclamado muito é a questão da alta rotatividade. Quer dizer, o empregado que tem valor, o empregado que tem potencial, o empregado que tem capacidade, ele está toda hora mudando de emprego. Isso tem uma série de fatores. Não é só o que a gente está falando aqui. Tem, às vezes, o fator de que a empresa paga pouco, né? Enfim. Mas uma coisa é certa. Se o empregado trabalha num ambiente ruim, ao aparecer uma proposta de trabalho para ele, ele imediatamente sai e vai para outra empresa, para se livrar do ambiente ruim. Ao contrário, se ele trabalha num ambiente bom, às vezes surge uma proposta que não é assim tão vantajosa, não vai aumentar muito o salário dele, ele resolve ficar. Porque ele fala assim, eu não vou trocar esse ambiente, que é um ambiente bom, por um que eu não sei como é. Para ganhar 10 mil ou 12 mil, eu fico aqui ganhando 10, mas aqui eu sou bem tratado, aqui não tem estresse, aqui não tem
gente gritando comigo. Então, o meio ambiente de trabalho, sem dúvida, é um elemento que influencia nessa questão da alta rotatividade da mão de obra, notadamente da alta rotatividade da mão de obra qualificada. Então, é isso que precisa levar, você que é advogada de empresa, advogado de empresa, é isso que você precisa levar para o seu cliente. Olha, quando você investe nisso, não é dinheiro que você está jogando fora, não é despesa. É investimento, porque você está investindo num meio ambiente de trabalho saudável que vai provocar menos faltas e vai provocar menos rotatividade de mão de obra. Né? E além disso, olha, plus, bônus, você ainda está fazendo um bem para a saúde dos seus trabalhadores. Olha que legal isso, né? Bom, muito bem. Então, que mais? E o que a gente precisa? Eu tenho alguns números aqui, olha. Em 2020, 289 mil afastamentos. 2021 e 2022, pandemia, né? 195, 200 mil. 2023, 283 mil. 2024, 470 mil. Para mostrar essa questão do absenteísmo. E o que a empresa tem que fazer de mais importante para evitar esse meio ambiente ruim sob o ponto de vista psicossocial? Várias coisas, mas 3 são importantíssimas. Primeiro, ter estabelecido de forma clara quais são as regras de conduta. Local de trabalho não é local de piadinha, local de trabalho não é local de ficar fazendo gozação com os outros, né? Regras de conduta em relação aos assédios, assédio sexual e assédio moral, né? Regras claras de conduta para que depois você possa cobrar o empregado. Ah, mas eu não tinha a intenção. Meu amigo, você sabia que não podia fazer isso. Procedimentos de denúncia seguros. Ou seja, que a pessoa se sinta segura em denunciar sem perder o seu emprego, sem ser prejudicada. E ações de capacitação para a sua equipe sobre igualdade, diversidade e prevenção. Nós vivemos num mundo cada vez mais diverso, cada vez mais plural. E nós precisamos treinar a nossa equipe, o nosso time, para entender isso. Não é? Que ser diferente não é ser melhor nem pior. Que todos somos iguais, temos direitos à igualdade de condições, independentemente da nossa cor de pele, da nossa orientação sexual, da nossa opção religiosa e de tantas outras coisas, da nossa origem, da nossa etnia. Não é? Infelizmente, no Brasil ainda existem muitos preconceitos, não é? Que nos levam a situações que acabam desaguando num assédio moral, numa atitude discriminatória e assim por diante. Então, eu recomendo muito, muito, muito que os senhores deem uma olhada na nova redação da NR1 e possam orientar seus clientes, se forem advogados de empresa, e se forem advogados de trabalhadores que têm essa doença ocupacional em virtude do risco psicossocial, também possam formular os seus pedidos de maneira mais correta e aprofundada. Tá certo, pessoal? Se você ficou até aqui, não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e principalmente deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, que a gente vai tentar responder na medida do possível, tá certo? Espero todos vocês nos nossos próximos vídeos. Um abraço.